Muito bem, então quando nós sonhamos essa igreja, porque isso veio de um sonho, que eu creio que foi Deus que nos deu esse sonho, para que nós iniciarmos um trabalho e se estabelecer como nós estamos hoje aqui. E o nosso desejo, quando nós iniciamos como instituição a igreja, era que nós tivéssemos alguns pilares que sustentassem essa igreja. Então, com muita oração, pensando, refletindo, nós estabelecemos 4 pilares para essa igreja. Quais são os pilares? Primeiro, essa é uma igreja cristocêntrica. Diga comigo isso. Igreja cristocêntrica. Em segundo lugar, é uma igreja cuidadora. Diga comigo. Uma igreja cuidadora. Em terceiro, é uma igreja carismática. Se você puder repetir comigo, uma igreja carismática. E por fim, uma igreja que a gente prega para todo mundo, para todos, né? Então, uma igreja missional. Uma igreja missional. Eu vou começar a série, nós vamos pregar esses quatro pilares nesse mês de janeiro. E hoje eu vou pregar, creio que do assunto mais importante da igreja, ele veio por primeiro, e eu me sinto honrado de estar pregando sobre esse texto. Qualquer um de vocês que pregam poderia pregar com primazia, a pastora Mônica, Maurício, a Letícia, mas coube a mim essa primeira mensagem, eu estou muito honrado com isso de falar de Jesus, tá bom? Então, o que é uma igreja cristocêntrica? Me ajude. O que é uma igreja cristocêntrica? Jesus é o centro, o nome já está dizendo, o centro. A igreja não está embasada em pessoas. A igreja são pessoas, mas ela não tem pilar em pessoas. Nós não conseguimos sustentar nada, porque nós somos, como cantamos na canção, somos fracos. Se não for a bondade de Deus, nós submergimos, né? Então, uma igreja cristocêntrica é uma igreja, ou nós podíamos dizer que é uma igreja trindade-cêntrica. Quando você fala de Jesus, você fala da Trindade, né? Uma das pessoas da Trindade. Cristo é o centro, é o elo, é a razão de existência da igreja. Nós somos uma igreja cristocêntrica e não antropocêntrica. Antropocêntrica é quando nós temos nosso desejo, nossa maneira de ser como o centro. Aqui nós não estamos preocupados de sermos o centro. Nós aqui estamos preocupados em glorificar o centro, que é Jesus. Está claro isso para vocês? Que eu quero que você entenda por que nós demos esse pilar de igreja cristocêntrica. Ela não está baseada em líderes, não está baseada nos membros, não está baseada num grupo de pessoas. Está claro isso? Mas em Jesus Cristo. Aí você pode dizer para mim assim, mas por que a gente adora Cristo? Por que Jesus é o centro da igreja? Eu estudei bastante, li alguns textos, preparei, escrevi aqui, eu vou lendo e vou conversando com vocês. A Nayara vai me ajudar, fica tranquila, eu dei um monte de textos, então ela vai procurando um por um. Fica tranquila, se demorar não tem problema, tá bom? Vamos lá. A igreja, de quem é a igreja? É Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. O que diz? Ali tem um proprietário, tem alguém que diz que a igreja é dele, tá bom? 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a quem? A qual? A minha igreja. Ele não está falando assim, edificarei uma igreja, não edificarei a igreja do imperador, do príncipe, sei lá. Ele está falando, eu edificarei a minha igreja. Volte um versículo para a gente ficar claro, que às vezes tem confusão sobre esse texto aqui. Volte um pouquinho. Volte mais um. 16, só para entender. Jesus está perguntando aos seus discípulos quem as pessoas diziam que ele era. E aí pergunta aos seus discípulos quem eles acham que ele era. E aí Simão Pedro, que sempre se antecipava, sempre tomava a frente, né? Pedro disse algo, ele falou assim, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, essa verdade incontestável, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Guarde isso. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
Então, Pedro recebeu uma revelação do Pai, para dizer o que ele disse. Esta revelação é que sustenta a igreja. Vamos lá, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. As pessoas confundem que esta pedra é Pedro. Esta pedra é a afirmação que Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entendeu isso? Se você olhar essa e esta, você vai entender que esta é o que ele afirmou anteriormente. Tá bom? Não tem dúvida. Edificarei a minha igreja. Tá bom? E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, de quem que é a igreja? Essa igreja de quem é? Não, é minha, pô. Como assim? Eu comecei esse negócio, que história é essa? Tem alguns líderes que se arvoram a achar isso. A igreja pertence a Cristo. Você vai dizer assim, mas todas as igrejas pertencem a Cristo? Se ela não pregar a Cristo, não. Ela pode ser de qualquer coisa menos de Cristo. Mas a igreja cristocêntrica é de Cristo, tá bom? Outro versículo que eu quero compartilhar com vocês, não precisa nem colocar, eu vou ser de cor. João 10:30. Jesus está dizendo o seguinte: eu e o Pai somos um. Então Jesus e a Trindade são um. São três pessoas em um Deus, a mesma essência. É assim que nós formamos a Trindade, entendemos a Trindade. Então Jesus e o Pai são um, tá bom? Que mais? Veja lá, João 8:54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. E quem me glorifica é... Então Jesus está dizendo que quem glorifica ele é o Pai. Está claro isso? Ele está dizendo, se eu me glorifico a mim mesmo, não tem importância nenhuma. Mas quem está me glorificando é o Pai. Vai acompanhando o raciocínio. Quando eu terminar, você vai entender por que essa igreja é cristocêntrica, tá bom? Outro versículo. Mostra para mim. João 13:31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o... Quem é o Filho? Jesus, Filho do homem. E Deus foi glorificado nele. Então, quando eu glorifico Jesus, eu glorifico quem? O Pai. Então, quando eu glorifico Jesus, eu glorifico a Trindade Santa. Está claro isso? Vamos seguir. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. Glorificá-lo-á imediatamente. Você está entendendo o raciocínio? Eu estou mostrando que Deus glorifica a Cristo. A vida de Cristo glorifica o Pai. Está claro isso? Vamos para outro versículo. 17:1. Tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos do céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. É chegada a hora do quê? Do quê? Da morte, da crucificação dele. Agora, como é que pode Jesus dizer o seguinte, ó, veja o que ele diz. Tendo Jesus falado isso, levantou os olhos e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho. Como é que você glorifica um filho numa cruz, morrendo como morria bandidos, ladrões? Mas esse ato de Deus propiciou para que você e eu entendêssemos a salvação, recebêssemos a salvação, voltássemos a ter eternidade. Entenderam isso? Então, ele foi glorificado, Jesus, na sua morte, porque o homem, o ser humano, voltou a ter eternidade. Quem crê em Jesus é eterno. Quem não crê também é eterno, só que eterno para o mal, eterno, todos sabem, né? Que não é para o céu. Tá bom? Outro texto. Não, 5, põe o 5 para mim. 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Novamente, está claro, glorifica-me, ó Pai. Tá bom? Agora vamos ver sobre o Espírito Santo. O que diz o Espírito Santo? Pega aí para mim, por favor, 16, 13 e 14. Quando vier, porém, o quê? Letra maiúscula, tá? Quem que é Espírito? Espírito Santo, tá? O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Próximo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Quem está dizendo essas palavras sobre o Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz? Qual o papel do Espírito Santo? Glorificar a Cristo.
Você entende isso? Tá? Então, o papel do Espírito Santo é levar-nos a conhecer Jesus. Por isso que a igreja, o centro da igreja tem que ser Jesus. Com isso eu estou dizendo que eu adoro, que eu amo a Trindade também, porque são 3 pessoas em um só Deus. Tá bom? Vamos lá, agora vamos ver as reações. Pega para mim Hebreus 1,6. O que diz lá? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Deus dá uma ordem para que todos os anjos de Deus adorem a Jesus Cristo. Eu só estou te mostrando que Jesus, ele tem uma reação diferente de Pedro. Eu vou te mostrar a reação de Pedro quando alguém quer adorá-lo. Põe lá para mim o texto de Pedro. Ele está em Atos 24 e 26, tá? No dia imediato, entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Pode seguir. E aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio no encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Quem que Cornélio adorou? Pedro. Agora veja a reação de Pedro. Próximo. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Pedro agiu certo, não agiu? Ele não é Deus, ele é um homem. Tudo bem, ele foi usado por Deus, e assim nós temos que pensar. Às vezes nós somos usados por Deus e achamos que somos alguma coisa. Não somos nada. Deus Jesus é. Ele nos usa como bem ele apraz, tá bom? Agora vamos ver a atitude de Jesus. Eu estou terminando já o raciocínio, para você entender por que nós somos uma igreja cristocêntrica. Vai lá. 2:2. E perguntavam, onde está o recém-nascido? O recém-nascido, rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-la. Quem são as pessoas? Os reis magos, que provavelmente não conheciam Jesus, foram guiados pela estrela. Está claro? Depois do versículo 11. Quer dizer, esses reis magos, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Primeiro era vamos dizer assim, uma predição de que Jesus viria, nasceria. E agora eles já viram o menino. Adoraram o menino, tá bom? Agora veja que Jesus já está crescido. 8:2, o que diz. Esse aqui nós vamos falar do leproso, tá? E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. Ele fez o quê? Aí Jesus falou: não, peraí, não faça isso, que eu sou igual a você. Foi essa a reação de Jesus? Não? Jesus se permitiu ser adorado. Vou te mostrar outros textos, tá bom? Outro texto, Mateus 14:33. E os que estavam no barco o adoraram. Quem que estava no barco? Estavam com ele todo dia, toda hora. Eles o adoraram. E ele falou: não, irmãos, espera aí, não, assim não me adorem. Jesus se permitiu adorar. Está claro? Ele sabe que nós devemos adorá-lo, tá bom? Dizendo verdadeiramente as filhas de Deus. Pode passar outra agora. Mateus 28:9. E eis que Jesus vai ao encontro delas e diz. Ele está aqui, é o relato da ressurreição, tá bom? Eu sei que está meio... mas eu já estou terminando, tá? Só para enfatizar isso aqui. Aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o... Não, é só homem que adora Jesus. Quem é? As mulheres, por testemunho da ressurreição de Cristo. Dizem que a história correu rápido, que as mulheres contam, né? Espalhou por todo o mundo a história de que Jesus havia se ressuscitado. Então, as mulheres abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Por último, João 9:38, é o cego. O cego diz: então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Acho que está claro para nós a adoração a quem nós devemos dirigir. Devemos dirigir ao Senhor Jesus. Está claro? Agora, Atos 4:12 diz o quê? Estou terminando o embasamento, tá? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós só somos salvos por causa de Jesus. Você entende por que ele deve ser adorado? Por que ele é o centro da igreja? Porque foi ele que proporcionou o que nós temos. Está claro? Veja outro texto. Apocalipse 1:8. Ele diz, Jesus, tá? João está escrevendo isso.
Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem está dizendo isso, porque a gente sabe quem é o Alfa e o Ômega, é Jesus Cristo. Eu sou o princípio e sou o fim. Ele diz dele mesmo. E por fim, Apocalipse número 5, 13 e 14. Então eu vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Essa é a visão já da Jerusalém futura, né? Eles estão adorando a Cristo. Está claro? Jesus veio do céu, ele se encarnou, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu novamente ao céu, ele está à destra do Pai, de onde ele governa soberanamente o universo, e ele voltará pessoalmente, visivelmente, poderosamente, para instalar seu reino de glória. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o centro da história, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Salvador do mundo, aquele em que todas as coisas se completam no tempo e na eternidade. Todas as coisas foram feitas por meio dEle, e para Ele são todas as coisas eternamente. Amém. Entendeu? Eu preciso repetir. Jesus é o motivo da nossa adoração, por causa de tudo que eu te falei, embasei biblicamente, te contando toda a história para você saber. Então, nós somos uma igreja cristocêntrica, tá bom? Aí eu quero contar uma história para vocês de um homem chamado Ronaldo Lidório. Quem conhece o Ronaldo Lidório? Estela conhece? Pastora Mônica? Esse homem é um homem impressionante. Eu o assisti pregando na década de 90 em Brasília. Ele havia recém-chegado da África, onde ele trabalhou com os concombas. Os concombas são de Gana, um país que fica a nordeste da África. Ele estava esquálido. Sabe o que é esquálido? Magérrimo. Maurício, acho que tipo você assim, ele está. Que vai ser magro assim. É bom isso, Maurício, eu vou chegar lá um dia. A minha oração, eu tenho que perder essa barriga. E eu vou chegar lá. Então, veja, esse homem estava, assim, palito. Ele tinha tido 17 malárias. 17 malárias. Olha que é um homem de Deus. Ele nunca desistiu. Teve 17 malárias. Ele estava contando a história entre os concombas. Aí esse homem faz o trabalho, traduz o Novo Testamento para um dos dialetos dos concombas. Leia a história dos concombas que vocês vão ver. Tem mais de 70 e poucas igrejas que, através do Ronaldo Lidório, começou em Gana e na África. Muito bem, esse homem volta ao Brasil e vai trabalhar em um projeto chamado Projeto Amanagé, que fica lá no Amazonas. Eles rodaram vários dias para descobrir as tribos que estavam com maiores necessidades. E eles criaram nesse lugar a Santa Isabel não lembro de Xingu, não lembro o nome. É lá quase divisa com a Venezuela. Então ele tem um projeto lá, no Amanagé, e ele cuida dos indígenas. Agora preste atenção nisso, esse homem é um antropólogo também. Os estudos deles são tão profundos que o governo brasileiro usa como base da antropologia dos indígenas. Leia sobre esse homem, tá? Não fique endeusando ele, mas leia a história, que é interessante. Esse homem hoje está com câncer. Olha quanta prova. Esse cara teve Covid, está com câncer, porque tem ele debilitado, e está trabalhando firme. Mas eu contei toda essa história para dizer que eu ouvi dele uma história. Eu estava pesquisando, né, olhando os textos, conversando, e descobri que Ronaldo Lidório pregou no encontro da CEPAL, na década de 90, ou na década de 2000. Sabe qual foi o tema que ele usou? Uma igreja cristocêntrica. Falei, ai Jesus, o senhor é bom demais. Eu queria muito falar sobre isso, mas ter base para falar. Então fui num cara que ele é muito embasado, então usei as ideias dele. E eu quero compartilhar com vocês. Por que nós somos uma igreja cristocêntrica, tá bom? Em primeiro lugar,
Uma igreja cristocêntrica é uma igreja onde há comunhão. Diga comigo, onde há... Hoje nós damos as mãos uns com os outros, não demos? Nós nos abraçamos como chegamos, nós nos abraçamos como saímos. Nós experimentamos aqui, eu creio, uma comunhão genuína, gostosa, alegre. Nós temos, eu sempre falo, ó, vocês que são visitantes, na hora que saírem, vão te abraçar, todo mundo vai procurar vocês, viu? Vão falar com vocês, vão abraçar vocês, perguntar coisas para vocês. Nós temos esse hábito de ter comunhão conosco e com as pessoas que chegam, mas principalmente comunhão com Jesus Cristo. Está claro isso? Então, essas pessoas... eu vou ler o texto agora, para que nós tenhamos a base para isso. Vamos lá, pega Atos capítulo 2. Me empolguei tanto na pregação que eu não li o texto bíblico. Vamos lá. Atos 2, 37. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Não foi 3.000, quase. 2.998, alguma coisa assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Terminando o versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Muito bem. A primeira característica dessa igreja é o que eu falei para vocês: eles tinham comunhão entre eles. É uma igreja que experimentava, onde havia comunhão. E quando eu falar de cada um desses pontos com vocês, vocês vão falar assim: ele está falando da igreja de Atos ou da nossa igreja? Vocês vão ficar confusos em relação a isso, mas as duas coisas são a mesma coisa. Nós entendemos que nós somos continuação da igreja de Atos, dessa igreja que surgiu, a igreja primitiva. Então nós podemos encontrar essas coisas na nossa igreja também, que eu creio que tem, tá bom? Então era uma igreja onde havia comunhão, era uma igreja koinônica, onde havia comunhão genuína entre eles. O versículo 44 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia essa comunhão entre eles. Eles tinham tudo em comum. Eles não eram uma igreja homogênea, era uma igreja diversa. Havia uma diversidade das pessoas que frequentavam essa igreja. Lá você tinha judeus, gentios, você tinha homens, mulheres, ricos, pobres, da raça tal, da cor tal. Era uma igreja diversificada. Nós podemos experimentar, nós temos essa diversificação e experimentarmos comunhão genuína. O rico pode abraçar o pobre, a mulher pode abraçar o homem, a criança pode abraçar o idoso. Você entende isso? Essa comunhão genuína que nós experimentamos como igreja, que era a característica da igreja de Atos. A igreja era centrada na pessoa de Jesus. Havia uma atração entre eles, porque eles estavam embevecidos, estavam maravilhados com a figura, com a pessoa de Jesus, que havia, não esqueça que isso aqui é a continuação da ressurreição de Cristo. E aí a descida do Espírito Santo, que completa aquilo que Jesus tinha falado para aqueles que estavam o seguindo naquela época. Eles não tinham tempo para ver as diferenças, queridos, porque eles estavam tão maravilhados com Jesus que eles queriam ter comunhão entre eles para que experimentassem a pessoa de Jesus.
Não tinham tempo para as diferenças, para as fofocas, para os mimimis, para os disque-disque. O que eles queriam é ter comunhão entre eles, para que Jesus se manifestasse na vida deles. E muitas histórias nós temos na igreja de Atos do que Jesus fez através dos membros da igreja. Quando Jesus é o centro, queridos, nós queremos estar juntos. Nós temos prazer, nós temos alegria de estarmos juntos. Se a gente escutar hoje, deve estar gravado, você pode ouvir, eu acho que hoje o som foi alto em relação a nós cantando. Isso é comunhão, queridos. É você estar no mesmo espírito, você está cantando junto aquilo que você acredita, que você crê. Isso é comunhão, você entende? Eu não sei vocês. A gente enfrenta muitas dificuldades, sabe? Sou bem sincero com vocês. Mas eu conto os dias para chegar o dia de hoje. Para estar com vocês. É uma alegria estar com vocês. Eu posso estar doente, eu posso estar com problema, mas eu quero estar com vocês. Porque eu experimento esse amor de Deus por mim através da vida de vocês. Quando a gente conversa, quando a gente conta os causos, quando a gente se abraça, está claro isso? Então a gente tem vontade de estar com o povo de Deus. E às vezes nós temos mais vontade de estar com os amigos que não nos trazem nada de bom e não queremos estar na igreja. Eu não consigo compreender isso. Porque a igreja é uma vez por semana, é 1h30 por semana, mas às vezes a gente não vem na igreja. Eu não consigo entender, tá bom, queridos? Eles se reuniam também em casa e no templo. Eles tinham esse hábito de se reunir nas casas, de comer juntos, de estar em comunhão juntos. Eles partiam o pão de casa em casa. Nós temos a prática também nos nossos GCs de nos reunirmos em casas. Né? Aliás, um trabalho tão lindo que os jovens têm feito. Eles se reúnem a cada 15 dias, mas no intervalo, um visita o outro, eles trocam entre eles, oram uns pelos outros. Isso é comunhão, entende? Você não viver só no templo, você tem comunhão também fora do templo, nas casas. Eles vinham à igreja, eles estavam juntos, iam à igreja, porque eles queriam estar juntos. Então não importava quem ia pregar. Ah, hoje o pastor não vai pregar. Problema, hein? Eles não se importavam quem pregava. Não se importava qual era o programa que eles tinham. Qual era o tipo de evento que eles tinham. Eles queriam estar juntos. Então, quando a gente está em Jesus, quando eu sento a Jesus, não importa quem prega, não importa quem toque, não importa quem canta, o que importa é que eu estou buscando a Cristo, eu estou glorificando a Cristo, eu estou fazendo de Cristo o centro da minha vida e da igreja. É isso que importa para nós, queridos. Numa igreja cristocêntrica, não pode haver panelinhas, não pode haver grupinhos. Eu não tenho visto na nossa igreja, graças a Deus, panelinhas. Graças a Deus. Porque é terrível. Quando você vai numa igreja, ninguém olha para você. Você entra, do jeito que você entra, você sai. Conhece igrejas assim, não? Eu conheço algumas. Porque as pessoas estão centradas em si mesmas. Elas se agradam a si mesmas. Você entende? Quando eu tenho a consciência que a igreja é cristocêntrica, eu quero estar em comunhão com todos. Eu não fico em grupinhos. Eu não converso só entre nós. A gente tem que sempre falar desde o primeiro dia que acolha bem as pessoas, sorria para as pessoas, ouça a história das pessoas. Que as pessoas têm histórias. Essa senhora aqui, ó, levante a mão, querida. Ela está passando por lutas terríveis. Depois você compartilha com ela, ora com ela, ajuda o seu Antônio. Vocês não sabem, às vezes, da história que as pessoas estão passando. Né? A Elza perdeu sua irmã recentemente. Está triste, não é isso? A irmã querida que ela tinha. Aliás, a Carol me passou um WhatsApp para mim, dizendo que quer conversar comigo. Graças a Deus. Né? Então você tem que escutar as histórias das pessoas, você entende? Mas se você não tiver comunhão com elas, como é que a pessoa vai ter confiança de compartilhar com você? Como é que você vai ajudar alguém se você não sabe qual é o problema, a dificuldade? Porque as pessoas têm medo. Eu vou perguntar como é que você está, pergunto para A, para X. Como é que você está? Eu estou passando um problema financeiro. Já sai fora. Não precisa dar dinheiro para a pessoa, mas ajuda a pessoa a chegar a uma solução. Você entende isso? A gente tem medo de perguntar como é que o outro está. Até o casal. Sabe como é que os casais se tratam? Eles trocam informações. Tudo bem?
Abasteceu o carro, trocou não sei o quê, trocou a criança, né, Jacques? Trocou a criança, a gente tem que trocar a fralda. Nós somos assim, queridos, trocamos informações. A gente às vezes não tem coragem de perguntar para o outro, como é que você está? Você está bem? Estou vendo que você está triste. Por que você está triste? Porque tem medo que de repente o outro vai me cobrar uma atitude que eu tive. Você entende? Então a gente tem que ter a coragem de conversar com as pessoas, se dispor. Você sabe que todas as vezes que vocês me mandaram WhatsApp que não estavam bem, eu falei, você quer ajuda? Você quer ajuda? E eu estou disposto a ajudar no que for preciso. Eu não sou exemplo para vocês, estou dizendo como é que eu ajo. Eu não tenho medo da pessoa falar, estou com um problema assim. Vamos ver o que a gente pode fazer. Está claro isso? Muito bem. A espiritualidade de uma igreja se mede pela comunhão com Jesus e entre os membros dessa igreja, uns com os outros. Qual é a primeira marca da igreja que é cristocêntrica? Uma igreja onde há comunhão. Segunda marca, uma igreja que prega a palavra e testemunha a sua fé. É uma igreja querigmática e uma igreja martírica. É engraçado que o testemunho é martírio, né? Quer dizer, você tem que estar preparado, se você testemunha de Cristo, você até ser morto. Então, é uma igreja que prega a palavra e que testemunha a sua fé. E eu quero te falar com muita calma, com muito amor sobre isso, porque eu acho que isso muitas vezes é um problema das igrejas. As igrejas, elas proclamam a palavra e dão testemunho. E isso tem que ser uma coisa coerente, é um papel da igreja, uma igreja cristocêntrica. Proclamar e testemunhar andam juntos, queridos. Para que nós proclamemos a mensagem, a proclamação, você falar de Jesus. Você entende isso, né, a minha linguagem? Eu falar de Jesus para outras pessoas. Então, como igreja, a gente fala, nós precisamos de uma boa teologia, nós precisamos de uma organização, precisamos da rede social, nós precisamos de toda a estrutura necessária para nós pregarmos. Está aqui essa câmera que custou R$5.000, para transmitir, para todo mundo ver, ouvir, bem, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, se a pessoa não ouve direito, como é que vai entender, né? Então, tem toda uma estrutura que você cria para passar a mensagem. Mas não adianta eu ter todos esses meios para proclamação, mas não ser uma igreja que ora. Uma igreja que é piedosa. Uma igreja que se compadece das pessoas. Você está entendendo? Então, o testemunhar é você viver o Evangelho. É você ser sensível às necessidades. Você falar para as pessoas, mas você também passar para as pessoas que você vive aquilo. Porque se você é uma pessoa piedosa, ora bastante, lê a Bíblia, mas você não fala de Cristo, você é infrutífero. Uma igreja que não fala do amor de Deus às outras pessoas, ela é infrutífera. Você entende isso? Ela pode ser piedosa, todo mundo orar, jejuar, mas não fala do amor de Deus. Não tem coragem de expressar a sua fé. Então, veja, a proclamação e o testemunho andam juntos. E quando a pessoa olha para mim, que eu falo com ela sobre Jesus, ela tem que achar coerência em mim. Fala, ele está falando que Jesus é lindo, que mudou a vida dele, mas veja só o que ele faz. Veja só como é que ele anda. Veja as atitudes dele. Então, ninguém vai acreditar em Jesus se você não viver o que você acredita, meu irmão e minha irmã. Está claro para vocês? Então, é melhor você não falar de Jesus. É mais coerente. Porque falar e não viver é pior. Então, fale e viva. Aí você tem que mudar, talvez, algumas coisas na sua vida. Tem que ser diferente, tem que ser coerente. Tem que fazer aquilo que você fala para os outros. Não é? Muito bem, o que mais? De nada adianta nós sermos uma igreja piedosa, orar sem cessar, mas não abre a boca. Então isso não agrada o coração de Deus. Precisamos proclamar e testemunhar em casa, com os vizinhos, no trabalho, em todo lugar. Viver e pregar. E pregar e viver. E sabe qual é o melhor testemunho que você tem?
é na tua casa. É a minha esposa, meu primeiro ministério é ela. As minhas filhas, meus genros, meus netos. É ali que você sabe se você realmente serve a Deus. Se você perdoa, se você leva adiante, se você não fica com críticas, não fica com pinimba. Está claro? Estou pegando pesado ou não? Eu já vou embora, se vocês quiserem, não tem problema. Mas queria terminar. Vamos lá. 3. Primeiro, nós falamos que é uma igreja que tem comunhão. Segundo, uma igreja que prega a palavra, prega e testemunha, tá bom? Terceiro, é uma igreja que serve, é uma igreja diácona, tá ok? Versículo 45 diz assim: vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Veja, está escrito à medida que alguém tinha necessidade. Não era simplesmente você juntar dinheiro e dar coisas para pessoas, dar por dar, para satisfazer a nossa consciência. Nós demos isso. Nós temos que estar ciente, consciente e sensíveis ao que as pessoas precisam. Você entende? Por exemplo, aqui. Será que tem gente aqui que precisa de alguma coisa? Você sabe alguém que precisa de alguma coisa aqui dentro? Eu sei de algumas pessoas. Está claro isso para você? Então não é dar por dar. Você tem que dar, porque você tem que ser generoso. Mas você precisa ser mais, eu e você precisamos ser mais sensíveis ao que estão por perto. Ontem me ligou um cara e falou: olha, meu filho está trabalhando num lugar, não é da nossa igreja. Trabalhando num lugar, ele faz hemodiálise, e agora a única renda que ele tinha é isso, ele faz de manhã hemodiálise e trabalha à tarde. Pus mandar ele embora. Como é que ele vai comer? Fala para mim isso. Se eu não tiver sensível a isso, queridos, eu não sou um cristão de Araque. Se eu não arrumar uma forma de poder dar comida para esse casal, eu não sou cristão, você entende isso? O amor, essa misericórdia, esse cuidado, esse socorro, andam juntos. Então, veja, nós temos que estar sensíveis ao que as pessoas realmente precisam. Essa igreja não era uma igreja carrancuda, não era uma igreja impessoal, havia alegria entre eles, tanto é que todo mundo admirava, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Quando as pessoas falam de nossa igreja, o que será que é falado? Eu gostaria de tentar ver alguém que não converse comigo, mas ouvir o que as pessoas falam. E essa igreja aí é de panelinhas, essa igreja aí não prega Jesus, essa igreja as pessoas me deixam de lado, não sei comentar. Não sei, porque eu pergunto àqueles que chegam na igreja: o que te fez ficar nessa igreja? Sabe o que eles me dizem? É o amor que vocês têm com os outros. É a forma como vocês acolhem. Mas será que não tem algumas coisas que nós estamos deixando passar? Será que tem coisas que talvez não sejamos tão sensíveis? E não é uma igreja triunfalista achar que ela por ela é a melhor igreja que existe. Deixa eu dizer para vocês, a nossa igreja é mais uma, está claro? Nós não somos melhores que ninguém. Nem aqueles que são cristãos, nem os que não são cristãos. Dos cristãos, talvez nós tenhamos uma proposta diferente de cuidar uns dos outros. Está claro isso? E talvez para os não cristãos nós temos o quê? A graça de Jesus ter se revelado a nós. Nós não somos melhor que ninguém. Então nunca se ache superior. Eu vejo que tem crente que se acha superior. Para com isso, você não é superior a ninguém. Você é igual a todas as pessoas e todos nós lutamos com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Então tem que ser uma igreja que não ache que ela é tal. E essa igreja não é a tal. Essa igreja é do Senhor Jesus. E o que nós temos que fazer aqui é ser sensíveis. E o que nós temos importante? Nós temos um auxiliador, que é o Espírito Santo, para nos conduzir nessa caminhada. Nós não devemos permitir que as forças da carne minem a igreja. Essa igreja, as forças da carne não minaram a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você pertence a uma igreja que chama-se Igreja Presbiteriana Independente Beit Avot, certo? Então, cuidado com o que você posta na internet. Às vezes eu vejo umas postagens de pessoas enchendo a cara. Não fala que você é da Beit Avot, por favor. Quem enche a cara, é você e Deus. Mas não posta isso na internet, não posta na rede social.
Você está trazendo mal para a igreja. E não põe a mão na igreja porque ela é santa. Essa igreja é santa. Você acredite ou não? Essa igreja é de Jesus. E nós vamos estar lá no céu porque somos de Jesus, não porque somos da igreja. Mas essa igreja serve a Jesus. Eu vejo às vezes as pessoas postando, sabe, cenas sensuais, com pouca roupa. Gente, para que isso? Para quê? Para que essas coisas? Eu fico pensando como nós somos vazios, como nós somos tão pequenos. Então, quando você postar alguma coisa, que você disser que você é da igreja, pelo amor de Deus, poste uma coisa legal. Poste alguma coisa assim, puxa, eu sou de Jesus, eu sirvo a Ele, né, eu amo Jesus, eu gosto da igreja, sei lá o que vai. Mas não põe a cena, sabe, coisas sensuais, com bebida. Outra coisa, não participe de roda de pessoas que falam palavrões. Eu tenho pavor de palavrão, e eu falei muito palavrão na minha vida. Até que Jesus entrou na minha vida. E hoje, quando eu ouço alguém falando um palavrão, eu tenho assim, falei, Jesus, amado. Porque a Bíblia diz que o palavrão é como cheiro de peixe podre. Quando sai da sua boca, você exala peixe podre. Já sentiu o cheiro de peixe podre? É terrível, eu já senti. Está claro isso? Não faça piada sobre Deus. Não faça piada sobre Jesus. Não aceite esse tipo de coisa. Não é que você vai ser uma pessoa intocável, que ninguém... Começou a contar uma piada que você não vai sair fora. Aí ele na esquina, volta. Então eu quero pedir a vocês, queridos, membros dessa igreja, deem bom testemunho. Se vocês postarem alguma coisa na internet, que não seja uma cena esquisita, que não seja você enchendo a cara, você bebendo. Se quer beber, você beba, a vida é sua. Mas não posta isso. Está claro isso? Muito bem. Então o Espírito Santo está conosco para nos dizer que deve ir para cá, deve ir para lá, para nos conduzir nessa etapa. E eu quero deixar uma coisa bem importante para você, que eu gostaria que você guardasse. Sabe o que é legal na nossa caminhada rumo ao céu? Não é o fim eu sei como vai ser. É a jornada. É a caminhada, eu tenho que curtir dia a dia. Sabe, cada evento na minha vida, cada domingo, cada tempo que eu tenho junto com a igreja, com as pessoas que eu amo. Você entende? Curta a jornada. A sua jornada com Jesus até o dia que Ele vai voltar nos buscar. Isso é bom, queridos, isso é bom. Por fim, uma igreja que é embasada na palavra. Pode repetir comigo? Uma igreja que é embasada na palavra, tá bom? É uma igreja escriturística. Olha o que diz o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos... e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A doutrina de quem? Dos apóstolos. Eu falei para algumas pessoas semana passada, cuida com o que você está vendo. Você está vendo muita coisa que não tem utilidade nenhuma. Coisas que são vazias, que não têm nexo. A doutrina dos apóstolos é que você deve conhecer e buscar. Se você escutar qualquer tipo de pregação, qualquer tipo de estudo que não fale na doutrina, e o que é a doutrina dos apóstolos? É esse livro aqui, ó. Esse livro. Esse livro conta a história da igreja, o livro de Atos. Sabe como é que termina o livro de Atos? Ele não termina. Ele chega ao capítulo 28 e para. Aí alguns dizem assim, não, sabe por quê? Porque a igreja continua contando a história. Nós somos talvez Atos 29, Atos 30. Um dia nós vamos saber isso. Você entende? Então, doutrina dos apóstolos é o que está nessa Bíblia, o que está nesse livro. Então, se você, o que você está ouvindo, o que você está pensando, o que você está fazendo, está aqui, beleza. Não está aqui, não é beleza. Está claro? Eu estou tendo a coragem de te dizer isso, tá bom? Outra coisa importante. A igreja proclama o Evangelho. A igreja não é o Evangelho. Tem algumas igrejas que acham que elas são o Evangelho. Não são o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. As boas novas é Jesus Cristo. Então veja, hoje se prega que o Evangelho e a igreja são a mesma coisa.
Paulo destrói isso. Olha o argumento que ele usa em Romanos 1, de 1 a 4. Estou terminando, tá, queridos? Mais acho que 3 minutos termino. Põe para mim Romanos 1, de 1 a 4. Paulo deixa muito claro assim. Isso. Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de quem? Ele não botou o evangelho da igreja tal, o evangelho da Beit Avot, o evangelho de Deus. Versículo 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, aonde? O que está escrito na Sagrada Escritura é verdade, o que não está escrito, esqueça. O evangelho foi prometido por Deus na Bíblia, na Sagrada Escritura. 3. Com respeito a seu filho, de quem ele está falando? Seu filho, de Jesus. Então o evangelho quem é? É Jesus, não é a igreja. Está claro isso para você? A igreja proclama o evangelho. Ela não é o evangelho. Tem igreja que diz assim, se você sair da igreja, você perde a salvação. Tenha dó. A igreja não é o autor da salvação. Se você sair de uma igreja, for para outra igreja e continuar crendo em Cristo, você está salvo. Tem igrejas que põem um peso sobre as pessoas. Se você sair da igreja, você vai para o inferno. Pelo amor de Deus, que heresia é essa? A igreja não salva ninguém, inclusive esta. O que salva as pessoas é a crença, a fé em Jesus Cristo. Está claro? Por fim, o versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, para a ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, de uma vez por todas, o Evangelho é Jesus Cristo. Por isso que a igreja aqui é cristocêntrica. Porque o Evangelho é Ele, a proclamação dele. Lidório fala algumas coisas importantes. Ele diz o seguinte: o Evangelho é supracultural. Ele explica o homem e não o contrário. O Evangelho é multicultural, porque traz as pessoas de todos os povos aos pés de Jesus. O Evangelho é intercultural. Essas pessoas aos pés de Cristo dialogam. É transcultural, que ele deve ser levado de uma cultura para outra cultura. Ele é cultural, porque Jesus encarnado se revelou na nossa história. E, por último, contracultural. Aqueles que amam Jesus andam na contramão. O que é conversão, queridos? Conversão é você andar ao contrário que você via. Só você olhar uma placa de trânsito. Ela diz assim, proibida conversão. Tem uma flechinha assim e cortada, não é assim? Você não pode andar no sentido contrário. Então, conversão qual que é? Andar no sentido contrário. Está claro isso? Concluindo. Não podemos ser uma igreja cristocêntrica, queridos, se nós não formos sensíveis também ao que acontece no Evangelho, com o Evangelho no mundo. Jesus está sendo pregado no mundo inteiro. E eu não sei se você sabe que milhões de pessoas no mundo hoje estão sendo perseguidas. Perdendo seus direitos, perdendo a família, perdendo documentos, perdendo trabalho. Sabem disso ou não? Milhões de pessoas, todo dia. Você sabe que tem milhares de pessoas que morrem todos os anos porque são de Jesus? Você sabe disso? Nós precisamos saber disso. Nós precisamos orar por essas pessoas, nós precisamos pedir a Deus que sustente essas pessoas que estão morrendo pelo nome de Cristo Jesus. Então, uma igreja cristocêntrica está preocupada com isso. É uma igreja cristocêntrica que não tem muito espaço para muitas atividades, mas sim amar a Jesus. O que impede de nós sermos uma igreja cristocêntrica e sermos pessoas cristocêntricas é o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos desejos, os nossos vícios, as nossas taras, os nossos maus hábitos. Isso nos impede de sermos cristocêntricos. Que Jesus vem combater tudo isso. Uma igreja cristocêntrica é uma igreja que não tem muito espaço para líderes, para muitos nomes, para variadas logomarcas, para muitos programas especiais e únicos, metodologias. Isso tudo é bom, queridos, mas não é o centro. Você pode usar tudo isso. Eu termino dizendo o seguinte: uma igreja cristocêntrica é uma igreja que é tomada por Jesus. Quando você falar que você é dessa igreja, assim, a nossa igreja é uma igreja cristocêntrica. Se eu te perguntar por que ela é cristocêntrica, você é capaz de me dizer? Por que é cristocêntrica? Primeiro,
que ela experimenta a comunhão. Segundo, prega a palavra e vive a palavra, testemunho. Terceiro, uma igreja que serve. Servimos uns aos outros aqui. E quarto, uma igreja que tem base na palavra de Deus, não em estudo A, estudo B, na palavra de Deus. Eu quero orar com você e em seguida nós vamos servir a ceia. Você pode estar com o pessoal lá, amores? Pai, obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado porque a tua palavra foi pregada mais uma vez. E eu creio que ela foi pregada, Senhor Deus, com exatidão. O que está escrito nela, nós não fizemos nenhuma incursão, não falamos nada que está fora dela, também não tiramos nada dela. Procuramos ser fiéis à tua palavra e aprendemos que existem igrejas que podem ser cristocêntricas. E esse é o nosso desejo, que Jesus seja o centro dessa igreja. Que nós falemos de tudo que é necessário, mas que o centro da nossa vontade, da nossa caminhada, do nosso desejo, do nosso ministério é Jesus Cristo. Abençoa cada pessoa que está aqui, Senhor. Abençoa o que eles ouviram, que eles possam realmente confrontar aquilo que é necessário, mudança em suas vidas. E que eles possam, que nós possamos experimentar o novo de Jesus em nossas vidas. Abençoa aqueles que estão passando por lutas, passando por perdas, estão passando por momentos difíceis na vida. Que o Senhor possa trazer alívio, consolo, Senhor. Possa trazer um bálsamo de consolo às pessoas. Abençoa-nos agora também, quando vamos participar da ceia. Que esse seja um tempo que nós exaltemos a Jesus Cristo, glorifiquemos o nome de Jesus. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.